Fala galera, tamo junto, nossa segunda aula e última de geometria de posição. Vem com o Baia. Nossa segunda aula, nós vimos posição de reta com ponto, reta com reta e como se determina um plano. Aí acabou a aula. Recomeçamos. Como que uma reta pode estar em relação ao plano? Vou te mostrar logo tudo antes, para você ir vislumbrando os nomes, tá? Reta com plano. A reta pode estar assim, ó. Aí eu chamo de reta paralela ao plano. Paralela. Não precisa falar paralela distinta, só falar paralela tá bom. Deixa eu te falar por quê. Porque quando eu estiver aqui, você não vai chamar de paralela coincidente. Tá me escutando? Não se fala coincidente reta com plano. Não me mate de vergonha. Por isso que é redundante falar paralela distinta. Porque só tem paralela distinta quando é reta com plano. Isso aqui é reta pertencente ao plano. Ou reta contida no plano. Não chama de paralela nem de coincidente. Paralela coincidente é reta com reta, plano com plano. Paralela, chama paralela distinta também, não tá errado. É só redundante, é subir para cima. Ó aqui, ó. Reta contida ou pertencente. Agora a reta furou o plano. Tem que ter um nome. Ah, é reta furadeira. Que furadeira, rapaz? A reta é secante. Aconteceu uma secção. Ou reta concorrente. Eles se cruzaram, eles concorrem no ponto que eles têm em comum. Ou reta secante, ou concorrente. Só que quando ele fura o plano, pode ser que forme 90, pode ser que não. Se formar 90, secante perpendicular. Se não formar 90, secante oblíqua. Pronto, você aprendeu tudo. Viu que foi gostoso? Depois que você aprende os nomes, fica tudo muito fácil de compreender. Os mecanismos são os mesmos. Então, reta com plano, ou vai ser secante ou vai ser paralela. A secante pode ser que forme 90, secante perpendicular. Pode ser que não forme 90, secante oblíquo. Tem vestibulares que chamam de concorrentes, eles concorrem num ponto. E paralela só tem um tipo de paralelismo, tá? Porque quando a reta está no plano, eu falo que a reta é pertencente ao plano ou reta contida no plano. Não é difícil, mas é legal quando cair no vestibular, ó, você está no vestibular federal. A reta R e o plano alfa, você já fica assim, ó. Ajuda muito, você vê, em vez de ficar assim, ó. Você fica assim, ó. Use sua caneta como reta. Quando fala plano, pega a sua prova de vestibular é um plano. 2 planos, pega a prova do colega do lado ali, fica legal de ver as coisas. Mentira. 2 planos, um plano é sua prova e outro plano é a carteira. Aí você faz planos paralelos, secante, faz tudo. Caneta, prova e ponto, seu dedinho, sua unha, sua borracha. Vamos, Baia! Olha o tipo de pegadinha que você vai ver hoje em casa quando você começa a estudar minha matéria hoje. Você vai ler 01. Se uma reta e um plano possuem um ponto em comum, eles são secantes. Se uma reta e um plano possuem um ponto em comum, eles são secantes. Vai marcar não, né? Mas aqui tem um ponto em comum. Aqui também tem? Não, isso aqui tem infinitos, é? Onde tem infinito tem um. O cara falou que tem um ponto em comum. Aqui também tem? Ele não pode falar que é secante, ele vai falar pode ser secante. Agora, se ele falar, se uma reta e um plano tem apenas um ponto em comum, aí eles são secantes. Aí tudo bem. Apenas um ponto em comum, aí obriga a situação a ser secante. Esse tipo de pegadinha safada você vai ver muito. Mas você pega a manha, não fica triste, desolado quando começar a errar. Você erra as primeiras, já entende a pegadinha e não erra mais nenhuma, fofo. E fica, ó, blindado, indefectível na matéria. Vamos com baia. Agora é plano com plano. Deixa eu pegar 2 planos. Um plano, me dá um plano aí, Enzo. Me dá uma coisa pra ser um plano aí. Uma folha? Pode ser uma folha. 2 planos, um plano mole. Ó, vou dobrar para ficar mais consistente meu segundo plano. Lembrando que um plano é infinito, hein, amor? Como é que pode acontecer 2 planos? Olhe antes de aparecer ali. Planos paralelos, só que dessa vez você fala paralelos distintos. Que quando você fizer isso, é paralelo coincidente. Só posso usar coincidente? Plano com plano? Claro que pode. Então agora tem paralelo distinto e paralelo coincidente. Os planos podem, se cruzar. Aí é plano secante, porque aconteceu uma secção. Ou concorrente, eles concorrem numa reta, que é o que eles têm em comum. Então quando eles se cruzam, planos secantes, que aconteceu uma secção. Ou planos concorrentes, eles concorrem, eles têm em comum uma reta. E quando eles se cruzam, pode ser que forme 90.
secante perpendicular. Se não forma 90, secante oblíquo. Você tá vendo que os nomes, depois que você aprende, acaba ficando fácil? Palatável. Então os planos podem ser secantes ou paralelos. Sendo secante, pode ser que forme 90. Mas às vezes é secante, mas não forma 90, secante oblíquo. Perpendicular é oblíquo. E paralelo, agora tem paralelo distinto e paralelo coincidente. Lembre que plano é sempre finito, tá? A gente desenha um paralelogramo só para representar. Ele vai, ó, e vai, e vai. E agora chegamos num momento muito importante. Projeção ortogonal. As sombras. A gente, quando eu vou ensinar isso, me dá uma pequena depressão. Vou te contar rapidinho o que aconteceu. Eu, quando entrei na faculdade, tinha um âmbito. Eu falei, cara, eu vou passar na minha engenharia mecânica. Minha primeira graduação foi em engenharia mecânica. Eu falei, quando eu fizer, eu quero me formar e não ficar em exame de nada. Eu pensei, vou estudar muito, queria fazer uma boa faculdade. E, sei lá, era um âmbito de jovem, não ficar em exame em nada. E tava conseguindo. Aí veio a quinta fase. Desenho mecânico 1. Fiquei de exame. Eu não gosto de lembrar porque é um dos dias mais tristes da minha vida. Primeiro porque quebrou meu paradigma que eu criei. E segundo, gente, o dia. Se eu te contar do dia, você chora. Cheguei lá para fazer exame. Falei com o professor, nem vou falar o nome, que às vezes é parente de alguém, né? Só vim fazer exame de desenho mecânico 1. Aí eu tava na sala de desenho, ele falou, pode sentar onde você quiser. Falei, e o pessoal do exame? Ele falou, não tem pessoal. Gente, essa frase vai doer na minha alma, tá? Você ficou de exame sozinho. Falei assim, cara, quem me machucou tanto? Falei, só eu? É, só você. Cara, nunca esqueço desse dia, eu tô aqui arrepiado. Foi um dos dias mais tristes da minha vida. Só perdeu, quer dizer, do dia da minha primeira comunhão. Eu sei que eu não deveria falar nisso, se o Erivaldo estiver vendo essa filmagem, eu tô ferrado, mas eu vou falar. Minha primeira comunhão, gente, que dia triste. Eu lembro, eu estava na escola São José, lá em Salvador, na Bahia. Primeira série, uma criança inocente. E na minha sala tinha 31 alunos. Como eu começo com a letra R, Rogério, era um dos últimos. Aí a professora falou, meninos, nunca esqueça, as coisas marcam a gente, né? Meninos, nós temos um pequeno problema pro dia da comunhão no domingo. É que o coral lá da capela só tem 30 cadeirinhas. Sabe aquela cadeira de madeira, uma grudada na outra? E vocês são 31 crianças. O professor Carlos de música veio aqui fazer uma avaliação para ver qual criança vai sair. E a gente, né, uma criança, né? Aí veio o professor Carlos, gente, eu lembro de cada minuto. Chamou cada um da chamada. Aí chamou, Rogério! Ele falou, me dá um lá. Eu fiz, lá! Cara, quando eu fiz o meu lá, ele, tá aqui a criança. Fui escolhida, cara, tô triste. Única criança a não cantar. Mas o pior foi no dia. Gente, você sabe o que é aquela criança lá, com as crianças, a roupinha indumentária, minha mãe, meu tio, minha madrinha. Agora as crianças vão cantar. E eu desci sozinho lá de cima. Só eu desci. Sentei do lado da minha mãe. E os meus coleguinhas todos cantando, menos eu. Nunca esqueci disso. Eu tinha decorado cada música daquela. Deixai que venha minhas criancinhas, disseste tu, Jesus com todo amor. Ao vir este pedido, estas alminhas vieram ao seu encontro com fervor. Ao teu encontro viemos. Mas nada disso aconteceu. Voltando, eu fiquei de exame, gente. Aí eu falei, professor, qual vai ser a prova de exame? No dia do exame de desenho mecânico. O professor tirou uma peça do bolso e falou assim, eu quero 10 vistas. Aí me deu uma peça de máquina. Falou, eu quero 10 vistas, esse é o seu exame. 10 vistas? Frontal, lateral, de topo, de fundo. Aí comecei a inventar, né? Tem as vistas em cavaleira, inclinando 30 graus, inclinando 60 graus e fazendo os desenhos. Cara, que coisa chata. Isso aqui é uma parte do meu exame. Existe uma visão, uma vista, uma projeção que é ortogonal. Que é quando eu vejo o cara lá de cima. Como seria essa vista lá de cima? O sol 90 graus, o sol a pino, meio-dia e lá em cima. Como seria a sombra? É isso que você vai aprender. E cai, viu? Na prova do Enem tá cheio de projeção ortogonal. Aquelas questões visuais o Enem adora. Mas não se preocupe. Me dê 10 minutos que eu vou deixar você indefectível. Vem cá. Temos que começar fácil, né, gente? Não vamos começar difícil. Projeção ortogonal de um ponto. O que você acha que é a sombra de um ponto? O Mickey. Não! É claro que a sombra de um ponto é um ponto. Você imagina um sol aqui em cima. Aí você liga o sol. A sombra de um ponto é sempre um ponto.
Tem um da Federal que fala, a projeção ortogonal de um ponto pode ser um triângulo. Tem gente que marcou. Se marcou, se você falou que tudo vira triângulo, mas ali é impossível. Um ponto vai virar um triângulo como? Magia! A projeção ortogonal de um ponto é sempre um ponto. Aí você tá achando fácil? É fácil? Vamos ver então. Fiquei de exame. Projeção ortogonal de reta. Aqui você já vai errar a terceira pegadinha. Se você estivesse na Federal, 01, a projeção ortogonal de uma reta é sempre uma reta. Você marcaria? Não marque. 02, a projeção ortogonal de uma reta pode ser uma reta. Pode, eu marco. Lembre do rigor vernacular. Tem que estar escrito ipsiliter como o conceito manda. Se a reta for paralela ao plano, a sombra, claro que é uma reta. Mas quando o cara falou que é sempre uma reta, não. Se eu virar minha reta e o sol lá em cima, a projeção é um ponto. Então pensei na horizontal é a reta. Pensei na vertical é um ponto. Se você não falou que eu ia errar, é agora. Se você não falou que eu ia errar, é agora. Lembre que a geometria de Euclides ela é tridimensional. Sempre pense em 3 situações. Horizontal, vertical e inclinado. Aí você pensa em tudo que pode acontecer. Projeção ortogonal na horizontal e na vertical e inclinadinho. E esse geralmente é mais difícil. E aí, gente, se o Sol tivesse aqui, vai ligar o Sol. Qual seria a projeção ortogonal dessa reta? Lembre que é uma reta, tá? É uma caneta aqui, mas ele vai até o infinito. 01, uma reta. 02, um segmento de reta. 04, uma semi-reta. 08, um triângulo, porque tudo vira um triângulo. Gente, olha o detalhe. Segmento de reta, ele tem que nascer e morrer. Tem 2 extremidades, segmento de reta. Semi-reta começa, mas não termina. Tem uma extremidade. E reta não tem extremidade nenhuma. Ele vai até o infinito nos 2 sentidos. Não use como sinônimo, porque o vestibular não usa. Não é sinônimo. Segmento nasce e morre. Semi-reta nasce e não morre. E reta nem nasce nem morre. Vou perguntar de novo. Quem é a projeção ortogonal de uma reta sobre um plano se ela estiver oblíqua, inclinada? 01, uma reta mesmo. 02, uma semi-reta. 04, um segmento de reta. 08, um triângulo. Gente, olha só. Muitos de vocês pensaram, o Sol está aqui. Vou fazer assim. Ele vai furar e vai dar uma semi-reta. Mas eu não te contei uma pegadinha, de propósito. Vou te contar agora. Uma pegadinha salvífica. A reta é infinita. Ele vai furar o plano. Fura! Atravessa a porra! Quando ela tá só aqui, se você não achar que ele atravessa, o Sol, você vai achar que vai ser uma semi-reta, porque ele não para, né? É infinito e é infinito. Mas ele vai furar o plano, porque a reta é infinita. E ele vai continuar. Agora é o segredo que eu não te contei. Vou te contar agora, tá? Quando alguém atravessa o plano, ele projeta dos 2 lados. Matemática não tem exceção, não tem às vezes. A partir de hoje, tudo que atravessar o plano, ele projeta de cima para baixo e de baixo para cima. Traduzindo, é como se tivesse 2 sóis. E se você ligar o sol de baixo para cima, dá outra semi-reta. E quando eu ligo as 2 semi-retas, dá uma reta, amor. Então, projeção ortogonal de reta. Ou é reta ou é ponto. Se estiver inclinado, reta de novo. Não é semi-reta nem segmento, é reta de novo. Não se preocupe, não fique triste. As pegadinhas vão acabar logo. Você não vai errar daqui a pouco mais nada. Fica aí, tranquilo. Projeção ortogonal de segmento. Agora é segmento, hein? Agora o cara nasce e morre, ó. O plano continua infinito, mas eu tenho 5 centímetros, 10, 12 centímetros, 20. A projeção ortogonal de um segmento é sempre um segmento. Pode ser um segmento? Pode. Se ele for paralelo, um segmento exatamente igual a ele. Mas se ele estivesse na vertical, o Sol, ele vai ser um ponto. Só mas ele projeta de baixo para cima também. E daí? Vai ser o mesmo ponto, fofo. É um ponto. Mas eu falei a você que o inclinado é problemático. É o inclinado que é o problemático. Se ele estiver na horizontal, ele mesmo, igualzinho, mesmo tamanho. Se estiver na vertical, é um ponto. E se estiver inclinado? Você vai ver vários itens da Federal assim. É esse que o cara se engana. A projeção ortogonal de um segmento oblíquo ao plano é um segmento. É um segmento, e é mesmo. Sempre,
menor do que ele. Será que é verdade? Paralelo, mesmo tamanho. Se você inclinar um pentelésimo que seja, a sombra aqui fica menor que o original. Sempre menor. Paralelo, igualzinho. Inclinar um pentelésimo já era. A sombra menor. Quer saber o motivo? Sempre que eu quero provar algo, sabe quem consegue provar para mim? Triângulo. Se você desse um piteleco nessa sombra, ele viria aqui. Aí você fecha um triângulo, que com uma projeção ortogonal vai formar 90 graus. Ah, então essa sombra seria um cateto. E o original é a hipotenusa. E todo mundo sabe que a hipotenusa é maior que o cateto. Por isso que a sombra tem que ser menor que ele. Porque quando forma um triângulo, um é cateto, outro é hipotenusa. Então se é paralelo, tamanho igual. Se é na vertical, um ponto. Inclinar um pentelésimo já vira segmento, mas menor que o original. Menor. Igual. Não é difícil, não. Daqui a pouco você não erra mais nada. Estamos na hora agora dos polígonos. Vamos imaginar um triângulo. Deixa eu pegar 3 canetas aqui. Ó. E digamos que um triângulo equilátero, tá bom? Deixa eu fazer um desenho ali para você ficar vislumbrando ele. Digamos que é equilátero. 0,1. A projeção ortogonal de um triângulo equilátero é sempre um triângulo equilátero? Não. 0,2 pode ser um triângulo equilátero. Poder pode. Quando ele é paralelo, a sombra é exatamente a mesma, óbvio. 0,4 pode ser uma reta. A projeção ortogonal de um triângulo equilátero pode ser uma reta. Responde. Se você falou sim, você se deu mal. Eu te falei para você não usar como sinônimo. O aluno adora usar como sinônimo. Reta, ele é infinite. Você acha que a sombra de um triângulo vai ser uma coisa infinita? Ele vai cair, vai esparramar. Não! Se você pegar o triângulo na horizontal, é o próprio triângulo. Se você botar o triângulo na vertical, ele não é uma reta, ele é um segmento. Não use como sinônimo os 3, porque o vestibular não usa. Ele tem começo e fim, ele é um segmento. Reta estaria falso. Mas eu lhe falei que o problema não é horizontal e vertical. O problema é quando ele está inclinado. Eita! Quero ver agora, hein? Tá aqui meu triângulo equilátero. Você está na UFSC. 0,1. A projeção ortogonal de um triângulo equilátero sobre um plano pode ser um triângulo equilátero? Pode. Pode ser um triângulo isósceles. Será que pode? Isósceles? Deixa eu ver se pode. Digamos que os 3 têm o mesmo tamanho, equilátero. Um triângulo tem 3 vértices. 3, né? Se eu mudar a altura só de um dos 3, só de um, esses 2 continuam ali e um mudei a altura. Que triângulo vai cair lá embaixo? Isósceles. Porque esses 2 vão cair lá embaixo com o mesmo tamanho, mas são menores que esse que se manteve paralelo. Isósceles. Será que eu conseguiria um triângulo escaleno? Paralelo e equilátero. Se eu mudar a altura só de um vértice, um triângulo isósceles. Será que eu consigo um triângulo escaleno? Você acha que sim ou não, Enzo? Consigo. Eu consigo mudar a distância dos 3 vértices. Os 3 com alturas diferentes em relação ao chão. Então, 3 projeções de tamanhos diferentes, porque tem inclinações diferentes. Um triângulo escaleno. E será que eu consigo um quadrado? Só se você bebeu. A sombra de um triângulo, quadrado. Você tá bêbado? Não tem nada que eu faça que dê um quadrado. 3 não tem como ter 4. Eu tenho 2 pernas, minha sombra, a hora nenhuma do dia tem 3 pernas. Bom, vamos trocar de assunto. Vamos lá, gente. Então, triângulo equilátero. Pode ser equilátero, pode ser isósceles, pode ser escaleno, mas quadrado não dá. Eu digo que você já tem um craque, que esse aqui era para ser difícil, mas não vai ser. Eu quero você que está me escutando e me vendo, responda aí, bem alto para sua mãe ouvir. Responde alto, hein? É agora. Vou fazer 10 perguntas, tá? 10. Primeira, a projeção ortogonal de um círculo. Quero ver, hein? É para responder, hein? Pode ser um círculo. Fala sim ou não? Falou sim? Boa. 0,2. É sempre um círculo. Fala sim ou não? Você falou não. 0,4. Pode ser uma reta. Uma reta. Responde. Você falou não, né? Pode ser uma semi-reta. Semi-reta. Você falou não, né? Pode ser um segmento de reta. Fala. Responde alto, sua mãe quer ouvir. Você falou sim, muito bem. Na horizontal é o próprio círculo. Na vertical é um segmento.
Eu não acabei ainda. Pode ser um triângulo. Ah, tudo vira um triângulo. Pare com isso. Tem nada que eu faça um triângulo. Não! Agora é difícil, hein? Pode ser uma elipse? O Wilson acertou, pode! Lembre, ó, horizontal, vertical e oblíquo. Lembre sempre, sua geometria é tridimensional. Horizontal para o círculo, vertical um segmento. Inclinei, eu consigo uma elipse. Parabéns, fofo, você arrebentou! O ano era 2006, FUVEST. E foi a melhor questão de projeção ortogonal que eu vi na minha vida. Não apareceu, Wilson. É porque eu quero botar no quadro. A FUVEST perguntou as projeções ortogonais de uma parábola. Pô, achei muito legal, cara. Quero ver agora, hein? De novo, 01. A projeção ortogonal de uma parábola pode ser uma parábola? Fala sim ou não? Sim! 02. Pode ser uma reta? Vou esperar. Reta. Lembrando que parábola é infinito, hein? Parábola não para. E parábola aumenta cada vez mais. Tem um que acha que ele volta e forma um coração. Ele não volta! Ele vai... Pode ser uma reta? Sim! Pode ser uma semi-reta? Ter começo e não tem fim? Pensa na parábola. Pode ou não? Sim! Pode ser um segmento, começar e parar? Não! Pode ser um triângulo? Pare! Agora eu vou lhe mostrar tudo. 3 situações. O Sol. O Sol. Se a parábola estiver assim, ó. Tá vendo a parábola aqui? É a própria parábola. Concorda? Se a parábola estiver assim, ó. Ou assim, ó. Dá no mesmo. Ele vai crescer, vou ver lá embaixo uma reta. Se eu botar assim, ó, gente. Porque tem aluno que vai cair na pegadinha, né? Ah, se eu botar a parábola assim, ó, baia. Aqui tá o Sol, bem fofo. Vou ligar o Sol. Aí ele vai vir e vai dar um segmento. Você caiu na pegadinha de novo, rapaz? Eu não te contei que quando o cara atravessa, ele continua projetando? Tem um Sol aqui embaixo, ó. Ele daria uma reta mesmo. E último, parábola assim, a própria parábola. Parábola assim vai dar uma reta. Parábola assim vai dar uma reta. E se eu botar parábola assim? Hã? Parábola, reta, o Sol lá em cima. Ele vai até o infinito para lá. Mas aqui ele tem um limite, que é o sovaco não, é o vértice. Então ele tem começo e não tem fim. Semi-reta. 3 situações, parábola, reta e semi-reta. Legal, né? E para fechar com chave de ouro, uma questãozinha da Federal, amor. Vamos fazer? 01. A projeção ortogonal de um ponto sobre um plano é um ponto. Lembre, matemática só é verdade quando é verdade sempre. A sombra de um ponto sobre um plano é um ponto. Às vezes é um triângulo. Pare. É um ponto sempre. Bota verdadeiro. 02. Se 2 segmentos não congruentes. Deixa eu pegar 2 de tamanho diferente. 2 segmentos de tamanhos diferentes, ou não congruentes. São oblíquos, ou inclinados. Então, o maior tem projeção sombra maior. Isso é difícil. 2 segmentos de tamanhos diferentes. São inclinados em relação ao plano, inclinados. O maior, ele fala que tem projeção sombra maior. Verdadeiro ou falso? Falso. Depende do ângulo, né? Às vezes esse cara tá tão inclinado que a sombra dele é menor que esse. Pode até ser um ponto. Pensou nisso ou não? Então, ele tinha que dizer a angulação. Ele não falou? Ele falou só uma frase perdida, que só é verdade quando é verdade sempre. E dependendo da inclinação, a sombra dele é menor que a desse cara aqui. Mesmo ele sendo maior originalmente. Frase falsa e boa. Agora 04. 2 segmentos agora são iguais, são congruentes. Congruente é um nome matemático para falar que tem a mesma medida. 2 segmentos congruentes, mesma medida, iguaizinhos, mesmo tamanho. E formam o mesmo ângulo, mesmo tamanho e mesmo ângulo. Então ambos têm projeção de mesmo tamanho. Óbvio. Se os caras têm o mesmo tamanho e o mesmo ângulo, eu vou ver lá embaixo a mesma coisa. Ah, mas podia estar assim. Eu ia ver 2 pontos, não é verdade? Não ia mudar nada. Frase verdadeira. 08. Se as projeções ortogonais de 2 segmentos sobre um plano, deixa eu pegar os 2 segmentos, são 2 pontos, quando é que minha sombra é um ponto? Só se eu tiver assim? Não tem outro jeito, tá? E a outra também é ponto.
Se as projeções de dois segmentos são 2 pontos, então tem que estar assim, tem que estar assim. Então os segmentos são paralelos. Paralelo. Só podia estar assim, não deixa de ser paralelo. Só podia estar assim, não deixa de ser paralelo. Se são 2 pontos, sim, os segmentos são paralelos. Verdade. E a last phrase, última frase. Se um segmento é perpendicular ao plano, então sua projeção, sua sombra é um segmento. Gente, se eu estou perpendicular à sombra, é um segmento? Não! É um ponto! Então está falso. Eu não falei que você ia ficar craque? Eu não te prometi? Eu não te falei que a segunda aula era um pouco mais curta? Acabei! Agora você tem que treinar, você tem que arrebentar. Até botei mais um exercício, mas era só treinamento, gente. Nem vou fazer para poder não tomar mais seu tempo e a aula não ficar muito extenuante. É só mais um exercício que você vai arrebentar. Tá aqui o que eu quero que você faça em casa dessa aula. Pessoal do PV500, pessoal do PV1000, uma listinha no estudos te esperando, ó, top na balada, e as questõezinhas do COC 1000. UFSC! Um beijo, galera, não vejo a hora da gente estar junto. Um beijo do Baia!